早上好，因为恩典平安从我们的父上领导你们. Amém? Pronto, pregação encerrada, porque eu desenferrujei o chinês. Mas os irmãos disseram amém, não sei se entenderam, mas na verdade é o cumprimento que a gente sempre tem quando vai pregar em uma igreja, né? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu não sei se alguém fala chinês para avaliar meus tons, mas realmente o chinês está bem enferrujado. Eu também não sei, eu vejo muitas faces, talvez assim, pós-pandemia, pessoas que talvez nem conheçam um pouco da minha história, mas eu precisei tirar não só o chinês do Ferrugem, mas também essa camisa, colocar lá no sol antes de chegar aqui, porque eu acho que tem uns 8 anos da última vez que eu estive vestindo ela aqui e compartilhando um pouco da minha experiência fora do Brasil. Deus me deu a oportunidade ali entre os anos de 2013 e 2016 de servi-lo, tanto na Malásia como na China. E a minha ideia, o meu objetivo é compartilhar um pouquinho de vocês sobre o tema da nossa campanha. No amor do Pai, vamos completar a missão, mas também resgatando, até talvez algumas das experiências vividas não só ali na China, mas eu fui até mais longe, diante de outros lugares também que Deus me deu a oportunidade de ir. Vocês já conhecem o tema da campanha, no amor do Pai, vamos completar a missão. O texto que vai servir de base está lá em João 3,16, que o pastor Vitor já recitou com vocês, e eu creio e espero que os irmãos tenham de cor, né? Larissa, eu acredito que as crianças continuam aprendendo isso no culto infantil, a gente desde pequenininho aprende a recitar, e esse texto, embora é um texto extremamente conhecido, a gente poderia considerá-lo talvez como um grande resumo da Bíblia, né? Se a gente pudesse escolher, olha, um texto apenas para que a gente pudesse compartilhar ali uma verdade, é justamente esse texto que fala sobre o amor de Deus, esse amor tão grande que faz com que Ele entregue o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos sair da perdição, do pecado e receber a vida eterna. E pregar em cima de um texto que é muito conhecido é um grande desafio, né? Primeiro porque eu tenho certeza que você já refletiu muito sobre isso, já com certeza ouviu pregações, talvez em cruzadas, né, sobre esse texto. Mas uma primeira coisa que me chama a atenção ao ler esse texto é que tudo começa e tudo tem como razão o amor. Perceba que o texto começa falando, olha, porque Deus amou, e tá tudo certinho aí, né? Não? Porque Deus amou. A grande razão de tudo aquilo que nós fazemos está no fato de Deus ter nos amado. Na verdade, é a grande fonte, é o grande ponto de partida, é a grande linha de chegada, e eu penso também talvez seja o grande combustível para a gente servi-lo, é justamente essa compreensão do amor que Ele tem por nós. Um amor que nos alcança, um amor que nos transforma, mas um amor também que nos convida a ir, um amor que nos convida a compartilhar. Um amor, na verdade, como Paulo fala, que nos constrange, e aí não dá para ficar somente na gente. É um amor que precisa ser compartilhado. E aqui é importante a gente pensar que quando a gente perde de vista que o amor é a grande causa de tudo, a gente se perde também naquilo que é o nosso propósito. E não apenas isso, a gente acaba se contaminando e contaminando a obra do Senhor, contaminando o nosso trabalho, a nossa existência. Se a gente perde de foco que o amor é a grande razão e o grande propósito, a gente se perde na vida, a gente se perde naquilo que Deus nos chamou para fazer. E aqui é muito interessante perceber que não é qualquer amor. A gente canta muito sobre amor. Há inclusive músicas populares que falam sobre o amor. Infelizmente parece que cada vez mais distorcidas em relação àquilo que é o verdadeiro amor. Mas quando a gente lê aqui em João 3,16 que Deus amou, nós vemos que é o amor desse Deus eterno. Esse amor que você já ouviu muito falar disso, esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que nos alcança, como diz o apóstolo Paulo, quando nós éramos ainda pecadores. É esse mesmo amor que Deus nos convida a vivenciar e oferecer. É um amor que busca relacionamento. E aqui é tão fantástico, porque desde o Gênesis nós vemos ali a realidade de um Deus trino.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus ele não precisaria de relacionamentos externos, uma vez que Ele próprio são três e se relaciona entre si. Mas esse Deus que ama e nos busca, como eu falei desde ali do Gênesis, quando Ele busca ali homem e mulher, Adão e Eva, para conversar, para caminhar no jardim. É esse amor que começa toda a história, que conclui toda a história e que baseia, que nutre e que nos dá combustível para viver a história e a vivenciar também a nossa vida. A gente precisa entender também, à luz desse texto, que este é um amor que tem um alvo. O texto diz que porque Deus amou o mundo. É muito claro o amor de Deus, o alvo desse amor. Tá? E aqui é muito interessante porque mundo é uma palavra tão pequenininha, mas extremamente abrangente. Porque mundo, na verdade, envolve todos nós, tá? Em todas as épocas e eras e séculos da humanidade. O mundo, ele não tem restrição, ele fala sobre todos nós, todos os seres viventes em qualquer época que já existiram e que ainda irá vir. Deus amou todas essas pessoas. Você é alguém amado por Deus. Isso aqui é algo maravilhoso, transformador, libertador, porque se tem algo que nós como seres humanos buscamos sentir, receber, ter garantias, é justamente o amor. Se você tem filho pequeno em casa, possivelmente você viveu a experiência de ali no berço, mesmo tendo tudo, ou no sofá, ou no chão, a criança ali está o tempo todo buscando, chorando, nessa garantia de que é amado, nessa garantia que vai ser atendido. A mesma coisa continua acontecendo ao longo da nossa história, na adolescência, na busca pelos pares, não só nos pais, nos professores, nas amizades, a busca por se inserir. O adolescente vive muito isso, né? A busca por se sentir inserido, pertencente. Isso é busca por amor. A busca de encontrar alguém, um parceiro para a vida, ter garantias de que ele me ama, que ela me ama, e nós vamos continuar juntos até o final da nossa caminhada. Isso é a busca natural do ser humano por amor, de ser amado, de se sentir amado e de amar. O mais maravilhoso é que nós temos aqui a certeza, a convicção de que em Cristo, em Deus, isso se torna concreto. Isso se torna real. Você não precisa da confirmação de ninguém à sua volta. Você tem um Deus que te ama. E é muito importante a gente entender isso, porque esse é o alvo do amor de Deus. E é muito interessante, como eu falei, que o mundo aqui traz uma ideia muito abrangente. E aí nos traz um desafio, tá? Porque nós somos desafiados a amar como Ele nos amou. E aqui significa que é um amar sem distinção. Isso é muito difícil, porque nós temos a tendência de amar pessoas que são fáceis de ser amado. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que não nos cabe escolher a quem este amor vai ser direcionado. Não nos cabe escolher, inclusive, se nós queremos amar ou não. E isso é fortíssimo. Olha para as pessoas que estão aí à tua volta. Pode até virar se você quiser, porque o templo hoje está bem cheio. Tem muita gente aqui. Eu consigo ver com mais privilégio, né? Todos que estão aqui. Mas está vendo todas essas pessoas que estão à sua volta? A nossa missão é amar todas elas. E tem algumas que têm um temperamento um pouco mais difícil, uma personalidade um pouco mais desafiadoras. Tem algumas que têm a língua um pouco mais afiada. Tem outros que têm a língua mais travada para dentro. E também é difícil, às vezes, conviver com pessoas assim. Mas o alvo desse amor são todas essas pessoas. Não nos cabe escolher a quem amar. E eu não estou falando aqui sobre gostar. Eu estou falando aqui sobre amar. E gostar e amar são coisas diferentes. Eu espero que você já tenha aprendido isso. Samuel, meu filho de 3 anos, está aprendendo. De vez em quando ele fala, olha, eu não amo tal comida. E eu falo para ele, meu filho, não precisa amar realmente não. É gostar ou não gostar, né? Mas a gente precisa entender que o amor é obediência. Deus nos chama para amar a todos. Até porque se nós não amarmos a todos, inclusive os difíceis de ser amado, a gente não vai estar revelando Cristo e o amor deles à humanidade, e aí fica mais difícil ainda a gente completar a missão. E eu digo isso não por vozes da minha cabeça. Mateus 5,
versos 46, 47, 48, Jesus fala para os seus discípulos: olha, portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso, até aqueles, tá certo, que não têm a mesma vivência espiritual de vocês fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, aqueles que vocês conhecem, aqueles que são gentis no estacionamento, o que vocês farão demais? Até os gentios, aqueles que não seguem a Deus, agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E é muito interessante Jesus fechar com a ideia de perfeição aqui, tá? Porque a perfeição tem a ver aqui com a finalidade com a qual nós fomos criados e recebemos o amor. É justamente transmitir esse amor a todas as pessoas, tá? Inclusive aquele colega de trabalho que às vezes tenta dar uma rasteira, aquele chefe que dificulta as coisas para você, aquele vizinho que ouve música bem alta, né? Aquele irmão, aquela sogra, sogro, nora, genro, até mesmo os nossos filhos em meio a momentos difíceis, ou os nossos pais no momento de dificuldade de relacionamento. O amor, ele é para ser vivido e nós somos aperfeiçoados nele, e nós sinalizamos Cristo quando nós entendemos que o amor de Deus, ele é para ser vivido e demonstrado por todas as pessoas. E uma coisa que eu gosto muito quando eu estou conversando com os casais é dizer que se está difícil amar essa pessoa que está aí ao seu lado, a gente tem a fonte de todo o amor à nossa disposição. 1 João 4,8 diz: porque Deus é amor. Tá? Ele não apenas nos pede para amar, Ele não apenas nos amou, mas Ele é o amor. E nele a gente encontra, tá, tudo aquilo que a gente precisa para oferecer o amor. E aqui eu digo não o amor, não só sentimento, que às vezes é difícil realmente a gente gostar de pessoas que são diferentes da gente, mas o amor ação, o amor serviço, o amor disponibilidade, o amor em que a gente está ali ouvindo, oferecendo a mão, servindo, ainda que não fosse o que nós gostaríamos de estar fazendo. Mas lembra o que eu falei, o amor é obediência. E se não for assim, e se não fosse assim, né, fica muito mais difícil da gente completar a missão. E a missão é o quê? Se a gente pudesse resumir a missão também que a gente está falando, quando a gente fala sobre obra missionária, é levar esse amor de Cristo de maneira prática, concreta, através da nossa vida, não só em palavras, para todas as pessoas, as que estão perto, em Jerusalém, até os confins da terra. É viver esse amor, compreender esse amor e nos comprometermos com ele, que tem feito tantos missionários saírem daqui, né, muitas vezes do conforto do seu lar, e alcançar pessoas tão distantes. E aí, Thaís, eu vou pedir só para que, junto aí com o Vônen, as imagens que a partir de agora vão ser mostradas não sejam projetadas. A transmissão pode continuar normalmente, é só as imagens não serem compartilhadas. Porque eu queria mostrar para vocês algumas experiências que eu tive de poder viver com o amor de maneira que eu nem esperava ali na China. Então você até já tenha ouvido falar de alguma dessas histórias. E a primeira imagem, tá, é do grupo piloto de faroleiros que nós tivemos lá na China. É um grupo de discipulado com homens, né? E esse era o nosso desafio, porque quando a gente começou a plantar a igreja lá na China, esse foi um dos trabalhos que nós realizamos. Como na maioria das igrejas, um número enorme de mulheres, e a gente só tinha um homem, que era aquele de verde ali atrás de mim. Tá? Atrás de mim, há 9 anos atrás, menos rugas, mais cabelos. Aquele rapaz ali de verde era o único rapaz. E quando ele começou a participar da igreja, eu falei, nossa missão é trazer outros. E aí tem um rapaz, você pode até circular para me ajudar, chamado em inglês de Peter. Peter foi alguém que Deus colocou no nosso caminho também assim que a gente começou esse trabalho. E foi alguém que chamou a minha atenção. Tá? E aí hoje eu sei que pelo Espírito Santo de Deus, mas me chamou a atenção pela fisionomia. Alguém que parecia não transparecer nenhuma alegria. Tá? Alguém com um olhar, uma cara muito fechada,
bem diferente do que você está vendo ali na foto. E eu lembro que na primeira vez que ele foi lá, eu peguei o número de contato dele. E aí a gente tinha algo parecido com o WhatsApp, chamado Weixin, que era utilizado só lá. E eu peguei o contato dele. E durante a semana, orando pela vida dele, eu senti o incômodo de fazer um contato com ele. Fiz contato, mandei mensagem e passaram-se uns 2, 3 dias sem respostas. Né? Não sabia por quê, poderia ser por conta do meu chinês, poderia ser também que ele estivesse ocupado, algum problema na internet, mas foi muito interessante a resposta dele depois dessa mensagem. E a resposta dele foi assim: por que você me escreveu? E eu falei: nossa, que maneira, né, mais, né, polite, né, gentil de cumprimentar alguém. E aí eu falei para ele: olha, e aí eu fui bem sincero, eu falei: olha, eu estava orando pela sua vida e Deus me colocou no coração de fazer contato com você. E aí ele falou: eu preciso me encontrar com você. E eu falei: tá certo, combinamos, nos encontramos, e ele compartilhou um pouco da história dele. Ele falou que no dia da mensagem, ele tinha saído com a decisão de tirar a própria vida. E ele já estava no lugar, com tudo já preparado. E aí ele disse que na hora lembrou das músicas que a gente cantou no culto que ele tinha ido, o primeiro culto dele, no domingo anterior, levado por um colega da faculdade. E ele disse que lembrou das músicas, né, em chinês é Fu Shan, né, o nome de Deus, e ele pediu: olha, Fu Shan, se o Senhor realmente existe, me dá um sinal. Se faz algum sentido ainda viver, me mostra. E ele falou que foi quando chegou a minha resposta, uma mensagem lá minha. E ele falou que aquilo mexeu tanto com ele que ele não teve coragem de fazer mais nada, mas também não conseguia responder nenhuma mensagem. E ali nós conversamos, e o Peter foi alguém que caminhou conosco desde o começo até a nossa saída. É alguém, inclusive, que começou a estudar português só pelo amor que nós fomos criando ali na experiência, e que até hoje, no dia do meu aniversário, manda mensagem, né, em chinês para parabenizar. E alguém que foi alcançado, e alguém que foi inclusive batizado. E quando eu já estava aqui, eu soube por ele que ele se transformou num missionário voluntário lá da igreja que a gente tinha plantado. E tudo isso porque a gente percebeu no rosto de alguém que ele precisava de ajuda. Eu não sabia nem como ajudar, eu só perguntei como é que ele estava. E aquilo foi a porta para que todo o processo acontecesse. Isso é demonstrar amor, é a gente mostrar interesse, importância. Eu passar por alguém e ver que aquela pessoa está chorando, aquela pessoa talvez esteja ali precisando de ajuda com a criança, aquela pessoa, ela demonstra-se talvez aflita, e ali a gente demonstra o amor de Deus. Eu vou colocar a próxima foto e também circula aí para que a gente possa identificar. Eu acho que dá para ver, né? Aquela dali é a Claire, tá? E vocês podem estar perguntando: mas você não estava na China, esses nomes todos em inglês? É porque geralmente eles davam um nome em inglês para eles, para facilitar a pronúncia, né? Porque imagina decorar o nome em chinês, era um desafio. Então eles davam o nome em inglês para eles e para a gente nome em chinês. E a Claire, não dá para perceber aí, mas Claire, ela é totalmente cega. Na verdade, ela tem 90 e pouco% da visão comprometida. Mas a Claire, ela começou a estudar inglês, tá, para poder sair do mundo onde ela estava. E eu não sei dizer hoje como é que é lá na China, mas naquele tempo ali havia ainda muito preconceito com pessoas com deficiência. E por conta disso ela era extremamente excluída. Inclusive nessa época que a gente conheceu, a Claire não estava nem na escola, nem eu acho que ela estaria mais ou menos ali próximo do ensino médio. E ela não estava nem estudando. Por quê? Justamente por essa dificuldade da inclusão. E aí o que Claire começou a fazer? Ela começou a ouvir músicas em inglês, áudios em inglês, e começou a aprender o inglês. Claire é inteligentíssima. E aí ela começou a fazer amizade com estrangeiros, porque ela sentia que os estrangeiros eram muito mais abertos para incluí-la do que os seus conterrâneos. E aí, estrangeiro na China costuma ser missionário. E aí foi aí que ela pôde ouvir de Jesus, teve professores ali de inglês, de maneira voluntária para ensinar. Isso fez com que Claire saísse ali do mundinho dela e fosse para a igreja que a gente estava plantando. Os pais de Claire fazem parte do Partido Comunista. Então, assim, aquilo que estava sendo feito era extremamente ousado e perigoso. Mas o mais fantástico, eu pude participar do batismo de Claire e os pais foram. E por que os pais foram? Porque eles disseram que o que a gente ofereceu para ela,
ninguém mais na vida, durante todos os anos de vida dela, tinha oferecido. E eles estavam curiosos para saber quem eram essas pessoas e por que tinham tanto amor por essa vida. E Claire é alguém que evangeliza de maneira muito natural e aproveita toda oportunidade, sabe? Aquela pessoa que na fila da padaria consegue encontrar uma forma de compartilhar sobre Jesus. Isso é a demonstração de amor que inclui, né? De amor que não se limita às limitações do outro, mas que gera essa transformação. E Claire, até onde eu sei, até hoje tem sido inclusive não só participante lá da igreja, mas hoje uma liderança ativa, né? Dentro daquilo que foi construído. Eu acho que tem mais 2 fotos. E eu não vou me estender muito, senão os professores da IBD vão ficar com raiva de mim. Mas essa outra foto é uma foto que a gente tirou já numa outra província. Não era na província que a gente morava e trabalhava, mas a nossa outra equipe trabalhava. E essa foto foi feita numa vila de leprosos. Tá? E se você já ouviu o meu testemunho, essa é uma coisa interessantíssima, porque lá na China nós ainda temos vilas, espaços, para que os leprosos estejam ali afastados da sociedade. A hanseníase tem cura, tá? Mas até essa época, não consigo lhe afirmar nesse momento como acontece, mas até essa época o tratamento não era disponibilizado para a população. Então, qualquer pessoa que apresentasse lepra era exatamente como no texto bíblico, era retirado do convívio social e levado para essas vilas. E aí pode colocar o círculo nessa moça de preto. Ela é brasileira, missionária nossa da convenção e fisioterapeuta. Então, o que ela fazia? Ela tinha essa maquinazinha que eu não vou saber explicar exatamente como funcionava, mas ela utilizava para aliviar dores dessas pessoas e com algum outro propósito ali fisioterapêutico. E aí, nós íamos junto com eles e aí fazia trabalho com crianças, né, porque tinham também crianças ali com hanseníase, e a gente oferecia ali todo um carinho, era bem interessante, porque o missionário que realizava esse trabalho, ele disse até para a gente no começo, ele falou, olha, embora eles não tenham acesso ao tratamento, nós temos. Então, fiquem muito à vontade em relação ao contato, inclusive físico, porque se qualquer coisa acontecer, vocês têm como tratar. E aí a gente estava realmente muito à vontade nessa outra forma de demonstrar amor, né, sem medo de se aproximar. Né, fazendo algo que, inclusive, parecia desafiador no nosso próprio coração, e claro que a gente tinha medo de alguma coisa ali acontecer, mas a gente entendia que ali a gente estava levando o amor de Cristo de maneira bem prática. E aí a gente vai fazer uma viagem, saindo da China, acho que tem mais uma foto, né? E aí indo, porque eu também acabei me lembrando dele, a foto está bem pequenininha, vocês não vão conseguir ver, porque a gente não tinha ainda smartphones nessa época. Então, os pixels da foto em 2011, quando eu estive na Angola, e esse grupo que está à minha volta, e acho que você consegue me ver ali, todos esses, cadê Érica? Né, eram surdos, viu meninas? E nessa época, eu estava aprendendo Libras aqui. E eu lembro que quando eu fui para lá, assim que a gente desceu do carro que tinha nos levado do aeroporto em Luanda até o Ambo, né, 11 horas de viagem ali com um carro super confortável, quando a gente chegou com muitas malas, e aí éramos, acho que 18 na equipe, eu recebi a ajuda desse rapaz de verde. Né? E assim que eu tentei falar com ele, até porque em Uambo, né, lá em Angola se fala português, ele começou já a me responder com linguagem de sinais. E ali meu coração já queimou, porque eu estava aprendendo Libras aqui, embora a linguagem de sinais é diferente em cada lugar. E ali eles chamam de LGA, é Linguagem Gestual da Angola. E aí tem coisas que só o Espírito Santo faz, né? Assim como o chinês, naquele período, nos 15 dias que eu passei ali, eu acabei ficando junto com os surdos, todos esses aí são surdos, e as atividades, as programações, eu acabava fazendo a interpretação para eles. Como, Alicia? Não sei. Eu ia falando com um pouco de Libras que eu tinha, iam me ajudando a traduzir para o LGA, e ali a gente traduziu pregações, teve um trabalho muito interessante com os surdos. E por que eu estou falando isso? Porque eu só me aproximei por conta desse primeiro contato. Um rapaz que se aproximou de mim e ali meu coração foi despertado pela vida dele. E aí durante aqueles 15 dias, Deus me deu a oportunidade de viver algo que eu nem imaginava que eu viveria na Angola. E
essas histórias têm a ver com o que eu vivi, mas hoje nós temos muitos missionários ao redor do mundo buscando levar esse amor de maneira prática. O amor que é o amor de Deus, que é para todos. E aí uma terceira dimensão no texto, em que a gente percebe como é esse amor, a forma desse amor. Porque o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso mostra a amplitude, a plenitude, e eu diria até também a intensidade com que Deus ama. E é muito interessante, eu poderia ter continuado aqui, consequência desse amor é Ele entregar o seu Filho. E a gente sabe disso, que porque a gente ama, a gente se entrega. E esse é o grande convite. E eu não estou falando só da obra de missões, embora também é sobre a obra missionária. Quando a gente entrega a nossa oferta, quando a gente entrega o nosso tempo para orar, quando a gente participa de uma viagem missionária, seja em Quebrangulo, seja na China. Mas a fala aqui que eu queria trazer é essa entrega de quem eu sou. A entrega do meu eu para Deus, para que eu possa ser instrumento dele. Se tiver muito eu, não tem espaço para Deus, para o Espírito Santo. E aí a gente falha na missão e fica difícil de completá-la. E se a gente quer viver isso de maneira plena, uma coisa que a gente precisa fazer é seguir o exemplo do próprio Cristo. E aí lá em Filipenses 2, no versículo 5 a 8, um texto muito conhecido, nós vemos como foi que o próprio Cristo demonstrou esse amor e nos dá o exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu penso que nós temos falhado em completar a missão, porque nós temos falhado também em reproduzir essa mesma atitude de Cristo, essa atitude de se esvaziar. Perceba que o texto ele traz justamente aquilo que são as ações de Cristo e que nós precisamos também reproduzir se nós queremos viver e levar esse amor. O texto fala, que Cristo ele desapega, ele não se apega ao fato de ser o próprio Deus. E essa é uma primeira coisa que nós precisamos também fazer, nos desapegarmos de tudo aquilo que nos impede de viver e expressar o amor de Deus. Às vezes esse desapego tem a ver com a nossa própria cultura, com o nosso país, com aquilo que é o nosso conforto, ou com aquilo que às vezes são coisas que a gente já construiu, alcançou, e a gente precisa desapegar. E aí eu trouxe até uma imagem para representar isso. Você pode perguntar, o que vocês fazem no campo missionário? A gente faz de um tudo. Isso aí foi uma das províncias em que a gente passava férias. A gente, durante o período letivo, a gente tinha um visto de estudante. Então, durante o período letivo, a gente estudava o chinês e trabalhava na plantação lá de uma igreja na cidade onde a gente estava. Nas férias da faculdade, a gente ia para o interior apoiar um trabalho que era feito junto às minorias. E ali tinha hostel, num trabalho de business as mission, de missões empresariais, mas também tinha uma fazenda e a gente morava nessa região e a gente era desafiado a participar de tudo ali com eles. Inclusive não só colher, mas também comer daquilo que a gente plantava. E eu não sei quem estava aqui na época, mas eu até falei o quanto era especial esses alfaces. Ao lado dessa região ficava a nossa casa. E aí, a casa, nessas regiões antigas ainda da China, mais rurais, não existe o banheiro como a gente conhece hoje, Como a gente conhece hoje é ótimo, Mas o banheiro convencional, é o buraco no chão, que pastor Roberto com certeza passou por essa experiência. Alguns me perguntam sobre isso, como é que era? Usava o banheiro no chão? Eu falei, olha, a casa onde eu morei no meu primeiro ano na China, o ano inteiro, era no buraco no chão, Mas eu achava muito mais fácil de lavar, porque você passava água de uma vez só, já deixava tudo limpo. Mas nesse lugar era um pouco mais rústico, um pouco mais vintage. Era uma vala, onde
todos que moravam nessa casa, ou como nós que éramos visitantes, utilizava, né? E como havia uma carência de água nessa região, você não ia ficar jogando água o tempo todo, dava para acumular um pouco, né? Se tivesse uma quantidade já assim suficiente, aí você jogava tudo. E aí a maneira de sustentabilidade que eles encontraram, a vala terminava justamente na horta. Então a gente tinha adubo de graça, né? E aí a gente conseguia ver que é verdinho, lindo. E aí a gente colhia, né? E a gente viu todo esse processo, colhemos os alfaces, trabalhamos a manhã toda. E o que a gente mais queria no final da manhã era comer e renovar as forças. Quando chegamos na hora do almoço, teve um momento especial de oração e os donos do lugar falaram, né, que a gente teria a honra de comer o alface que a gente tinha colhido. E a gente ficou muito feliz com toda essa honra e até hoje a gente faz tratamento, né, não brincando. Mas a primeira coisa, tá? Porque o assunto é sério, eu estou fazendo vocês irem, é desapegarmos de tudo aquilo que nos impede de viver o amor de Cristo. A segunda coisa que eu coloquei foi o se esvaziar. Se esvaziar de quê? Eu coloquei uma foto e essa foto eu já estava com o meu amigo pastor Vitor, ele estava comigo nesse lugar em Cabo Verde, onde nós estivemos em 2012. E se você me conhece bem, sabe o quanto eu sou desportista, esportista, atleta, né? Estudei futebol com a Marjorie, jogo muito bem. E aí, nesse encontro de Cabo Verde, a gente tinha um voluntário que iria ensinar a Kids Games e trabalhar com a formação de liderança no Ministério Esportivo. Só que essa pessoa, ela não pôde viajar. E aí Deus é tão bom que no ano anterior eu tinha feito um curso aqui de Ministério Esportivo. Porque eu não sabia, mas eu tinha feito. E ali eu descobri que eu tinha no meu computador todo o material para fazer a preparação. E estava eu ali me esvaziando de mim mesmo. E a gente fez um trabalho de preparação. Não foi preparação técnica, tá? Porque não tinha condições. Mas pelo menos preparação espiritual, ministerial, para aqueles que trabalhariam com o Ministério de Esporte. Então servir a Deus, demonstrar amor, tem a ver com a gente se esvaziar. É aquela ideia de nem sempre a gente fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquilo que a gente gostaria de fazer. Quando a gente está servindo na igreja, a gente vive muito isso, né? A gente vai fazer um arranjo e aí uma irmã gostaria de usar uma flor, a outra gostaria de outro. E o movimento de amar no serviço é se esvaziar. Olha, vamos fazer desse jeito? Por que não abrir mão para que Cristo seja revelado nesse serviço, na demonstração de amor? Cristo desapega-se, se esvazia e ele serve. E aí fotos reveladoras só hoje, né? Uma outra foto ali, tá? Não vai dar para ver bem, mas eu fiz questão até de deixar o slide, porque é uma música em chinês, e eu num violão. E aí, em alguns momentos na plantação da igreja, a gente teve um grande desafio, que a gente não tinha ninguém que tocasse. Tá? E aí, isso foi uma coisa que eu fiz também assim que eu voltei do seminário. Eu comecei a aprender a tocar violão, a arranhar o violão, para ajudar em momentos que a gente tivesse um pequeno grupo, uma visita, que não tivesse ninguém que tocasse, para não ficar só a capela, o violão. Só que Deus faz infinitamente mais, né? Então ali eu dirigia o louvor, tocando e cantando em chinês. Que bom que a gente não tem nenhum vídeo disso, para vocês verem, somente a foto. Mas eu estou colocando isso por quê? Porque o amor de Cristo, ele nos ensina a servir. E a gente não serve somente naquilo que eu gosto de fazer. Às vezes o serviço, ele tem a ver inclusive com algo que eu nem gosto tanto de fazer, sabe? É cortar o tomate, né? Ali para preparar uma feijolândia. Tá? Não é o que eu mais gosto de fazer, mas eu vou fazer porque tem um propósito maior de demonstrar o amor de Cristo através disso. Mas Cristo, ele desapega, se esvazia, serve e humilha-se. Eu coloquei outra foto também para representar uma experiência que eu tive lá em Angola também. Essa daí é a Ana Alzira. Eu tive o privilégio de tê-la nos acompanhando, liderando o nosso grupo. Ela havia servido por 2 décadas na Angola, plantado aquele seminário onde a gente ficou hospedado. A gente teve a inauguração da biblioteca com o nome dela nesse dia, essa foto daí. Mas eu coloquei a foto dela porque, na verdade, foi a experiência de humilhar-se que eu aprendi assim que a gente chegou, não em Huambo, mas em Luanda, que é a capital, no nosso primeiro dia em Angola. Eu fui e na equipe eu era o único pastor. E aí eu confesso a vocês que eu fiquei imaginando, olha, o que um pastor faria numa viagem missionária?
né? Então eu falei, olha, com certeza vou ser escalado para pregar, né, para levar ali estudos bíblicos e tal. E no primeiro dia que a gente chegou lá nesse lugar que a gente ia ficar, a Nauzira dividiu as equipes e aí ela falou, olha, 2 pessoas vão ficar comigo aqui, porque a gente precisa limpar todo esse espaço, lavar os banheiros e deixar tudo pronto. E ela começou a narrar a equipe A, que iria sair, a equipe B, e meu nome não estava nem na equipe A, nem na equipe B. E aí eu fiquei junto com uma outra pessoa e ela para fazer toda a limpeza da casa, inclusive dos banheiros, para que quando todos chegassem, eles pudessem ali serem recebidos. E eu confesso a você que com toda a humanidade que há dentro de mim, num primeiro momento, meu coração não se alegrou. Eu falei, eu não acredito, né? Depois de 4 anos de teologia, né, de toda essa bagagem teológica, ao invés de eu sair para pregar, eu vou ficar para limpar os banheiros. Mas hoje eu dou graças a Deus por toda a sabedoria, né, e discernimento espiritual de Ana Alzira, porque ali foi um grande momento de trabalhar, inclusive, no meu coração. E foi fantástico, porque a própria Ana Alzira, ela ficou com a gente, lavando tudo. E era fantástico como a gente pegava a água. Tá, vou contar para vocês. A mesma água que lavávamos tudo, era a água que bebíamos também, porque mas tinha uma pastilhazinha de um produto que eu não lembro o nome, que a gente colocava na água para poder beber, colocava para poder escovar os dentes. E aí lá no lugar onde a gente ficou, tinha um poço. E a tampa do poço era de cimento. Toda vez que a gente tirava a tampa do poço, saía assim umas 30 baratas ao redor. Algumas saíam, outras caíam na água, né? A gente ficava feliz quando elas só corriam. E ali a gente tirava a água, tirava tudo aquilo que não era para ser consumido, né? Bebido. E aí a gente colocava lá a pastilhinha. E foi assim o nosso dia, a nossa manhã, a nossa tarde, indo várias vezes lá no poço, tirando a água. Mas é justamente isso, o amor de Cristo que se esvazia, que desapega, que serve, ele também se humilha. Para nos ensinar isso, não é sobre nós, não é sobre o que eu gosto ou não, tá? Não é sobre o que é confortável para mim. E eu não estou falando isso, minha esposa sabe disso, eu tive muito desafio na preparação desses slides, porque eu pensei várias vezes se traria as histórias. Não pelas histórias em si, mas por estar usando os termos junto com experiências vividas. E aqui não é sobre mim, é o exemplo realmente de Cristo e que nós precisamos viver. E quando a gente se dispõe a servi-lo, Deus nos dá a oportunidade de sermos transformados através dessa experiência. E caminhando para o final, nós vemos em Filipenses também que esse amor que obedece, isso aí a gente estava numa vila tibetana, pode colocar a foto, uma vila tibetana lá em Shangri-La, numa região bem próxima do Tibete, na China, onde a gente plantava aqueles alfaces. E a gente de vez em quando ia fazer algum tipo de visitação nas casas, e era uma experiência cultural fantástica, mas ao mesmo tempo às vezes desafiadora, né? O pastor Vitor passou por isso também quando estivemos em Cabo Verde, de termos que consumir algumas coisas não tão agradáveis, mas ali eles tinham um chá típico do leite de iaque, que é a vaca dessa região, e esse chá não era o chá do leite, na verdade era o chá da manteiga desse leite que era feito. Então vocês conseguem imaginar, se o chá era da manteiga, né, como é que era a gordura desse chá, né? E o gosto também delicioso, né? E não tinha açúcar para a gente colocar. Mas ali, por que coloca essa questão da obediência? Porque toda vez que a gente tem que passar por qualquer experiência como essa, a gente lembrava, olha, amor não é escolha, amor é obediência. E o modelo, o próprio Cristo, que como servo, ele obedece, e ele obedece fazendo o quê? Se entregando até a morte e morte de cruz. E esse é o último exemplo, a morte, o morrer, tá? Cristo morre para quê? Para que nós tenhamos vida. E se a gente não morre para a gente mesmo, se a gente não se esvazia para a gente mesmo, não tem como viver a vida que Ele tem para a gente. E mais uma vez, eu não estou falando só de obra missionária, nem estou falando só do serviço da igreja, mas eu estou falando até talvez do casamento, do seu casamento. Se você não morre para você mesmo e continua brigando para que ele seja do jeito que você quer, para que ele faça aquilo que você gostaria que ele e ela fizesse, se a gente não morre para a gente, o casamento não se sustenta, não vai ter vida. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. O amor que Cristo nos ensina e nos chama para viver é um amor que desapega, que se esvazia, que serve, humilha, obedece e nos leva a morrer.
para nós mesmos. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e servi-lo. Não é sobre mim e nem é sobre você. É sobre Cristo, que nos amou e nos chama a completar a missão. Eu fechei só com essa foto do morrer, lembrando daquilo que simboliza o batismo, né? Morrermos com Cristo para o pecado, nascermos para o mundo. E essa foi minha última experiência no último domingo na China. Deus é tão bom que me deu o privilégio de poder batizar 9 jovens naquele dia, fruto de todo o trabalho realizado naquele tempo. E aí vejam, o privilégio do pastor não só de lavar os banheiros, né? E a gente fazia isso também na China, viu? Quando a gente chegou lá, a gente preparava a liderança, os nossos diáconos eram preparados assim, pastor, porque a gente se reunia num apartamento que era um apartamento fake, né? Ele fingia ser apartamento, mas era onde acontecia a igreja, e aí não tinha terceirizada lá no apartamento, então sempre que a gente chegava, a gente limpava tudo, inclusive os banheiros, lavava tudo, deixava tudo pronto para quando fosse começar o culto. E antes de vir embora, a gente precisava deixar uma liderança preparada, então a gente começou a trazê-los para fazer tudo isso também, e a diaconia começava ali também nos banheiros, na organização, para que a gente pudesse escolher o fruto dessa morte, que é justamente a vida que a gente alcança em Cristo. E tudo isso para que a gente possa entender para que fomos chamados. Não termina aqui. Não é sobre isso. É sobre esse amor de Cristo que precisa chegar nessa pessoa que está perto de você, mas também que precisa chegar nos confins da terra. O tema da nossa campanha, pode colocar, Thaís, só para a gente terminar concluindo, que no amor do Pai, vamos completar a missão. Esse chamado é para mim e para você. E você é chamado, convocado a participar. E a gente participa não porque quer. A gente participa, lembra? Por obediência. E a gente participa orando, a gente participa ofertando, a gente participa indo. E vocês vão ter a oportunidade de participar disso agora no dia 22, indo para Quebrangulo. E quem sabe aí a gente fretar 5 ônibus, né, pastor Vitor? Pela quantidade que temos aqui, dá tranquilo, para que a gente possa levar esse amor ali. Não fique de fora, não fique ao largo, não passe distante, se envolva, participe, porque quando a gente recebe esse amor e se permite ser canal, nós somos transformados e a gente participa dessa obra que Deus realiza para a glória dele.